uma live onde ele vai atacar pessoas aleatórias na rua para viralizar e ganhar seguidores. Se você não quiser ser mais uma vítima do nosso youtuber lunático, já deixa o like, porque hoje eu vou te ensinar como derrotar o youtuber assassino de Spree. Desde pequeno, o jovem Kurtz tem um canal no YouTube chamado O Mundo de Kurtz, onde ele grava vlogs do seu dia a dia. Só que raramente os vídeos pegavam mais que 10 visualizações, até que chegou o fatídico dia em que o garoto surtou. Cansado de nunca viralizar, ele decide colocar o seu plano maluco em ação, ao qual ele apelidou de A Aula. A aula basicamente seria sua forma de viralizar na internet, onde ele faria uma live enquanto dirige num aplicativo de corrida chamado Spree, e todos os passageiros que entrarem no carro irão perder as suas vidas de uma maneira brutal. Desse jeito, Kurtz ficaria famoso e finalmente ganharia muitos seguidores, pelo menos era o que ele pensava. E no dia 12 de abril de 2019, Kurtz finalmente viralizou. Ele instalou várias câmeras por todo o seu carro para que os telespectadores pudessem escolher o melhor ângulo para assistir o Kurtz tirando a vida dos passageiros. Logo depois, o garoto abre uma live e começa a buscar a sua primeira vítima. É quando ele recebe um chamado no Spree de um homem chamado Fred, e ao chegar no endereço, entra no seu carro seu primeiro passageiro, que vai ter um fim trágico. O homem pergunta qual o motivo de ter tantas câmeras no carro, e Kurtz fala que tá ao vivo em live gravando as suas corridas. Eles começam a conversar e ao perceber que o cara é muito medroso, Kurtz decide dar um susto nele e acelera o carro com tudo no sinal vermelho. O passageiro fica assustado e pede uma água para se acalmar, e como é um motorista exemplar, Kurtz o entrega uma garrafinha. Só que ao beber aquilo, ele começa a sentir uma falta de ar e grita por socorro, mas não adianta nada, ele acaba morrendo lentamente no banco de trás. É aí que Kurtz revela na live que antes de sair de casa colocou veneno nas garrafinhas d'água, e é dessa maneira que ele vai eliminar todos os seus passageiros. Bom, não é muito comum você entrar no Uber e o motorista tá ao vivo cheio de câmeras, então a primeira coisa que ele tinha que ter feito é pesquisar sobre a live no seu celular. Fazendo isso, iria ler no chat alguém avisando o que o Kurtz estava querendo fazer, e dali ele poderia fugir. Seu amigo Bob, que é um youtuber com muitos seguidores, comenta no chat que aquilo era fake e que não passava de uma pegadinha, o que deixa Kurtz muito irritado, e ele promete que Bob vai ser uma de suas vítimas. Depois de fazer a sua primeira vítima, Kurtz parte para sua segunda corrida, onde recebe o chamado de Andrea, que entra no carro sem nem dar bom dia e já pega uma das garrafinhas para beber, caindo dura no banco poucos segundos depois. Indo até o banco de trás, Kurtz pega o celular da mulher, abre no canal Forms Recap, já deixa o like no vídeo e diz que vai atrás de quem não der o like. Nessa hora, uma pessoa passa pela rua, então Kurtz se esconde rápido para não ser pego. Na próxima corrida, entra no carro Marcos, que não tá muito afim de conversa. Ele tá irritado por causa do trânsito, quando de repente Kurtz recebe o chamado de um passageiro, e como aquela era uma viagem compartilhada, ele vai até o endereço de Jesse, que ao olhar pro carro cancela a corrida na mesma hora com medo daqueles dois, mas sedento por mais uma vítima, Kurtz fala que a corrida vai ser de graça, então ela entra no carro. Jessie é uma comediante muito famosa com milhares de seguidores, por isso na mesma hora Marcos a reconhece e começa a gravar um vídeo, o que a deixa muito irritada. Kurtz pede para que ele desça do seu carro, mas o cara se recusa, então Jessie abre uma live para os seus seguidores mostrando o quão otário aquele cara estava sendo. Já não aguentando mais, ela então decide descer do carro e aproveita para jogar a água da garrafinha envenenada na cara do maluco. Logo após isso, ele começa a passar muito mal e pede para parar o carro para que ele possa mijar. Então Kurtz diz que conhece um atalho e para o carro num lugar deserto, onde Marcos desce, irritado pelo cara ter feito a Jessie abandonar a viagem e assim ele perder mais uma vítima. Kurtz aproveita que Marcos estava mijando e dá ré no carro, passando com tudo por cima do homem. Assim que anoitece, Kurtz pega o celular e pesquisa sobre a vida da comediante Jessie. Ele descobre que ela vai ter um show essa noite e é claro que ele não vai deixar ela escapar impune. Ele para abastecer o carro e aproveita para ver quantas pessoas estavam assistindo a sua live, só que fica decepcionado ao ver que só 9 pessoas estavam vendo. Kurtz não entende o motivo de não viralizar, já que ele estava literalmente eliminando pessoas ao vivo, e o seu amigo Bob diz no chat que era porque tudo isso é fake, o que irrita ainda mais o Kurtz, que promete se vingar. De repente, um policial chega no posto bem
bem na hora que o sangue começa a vazar do porta-malas, mas por sorte Curtis não é descoberto e parte para sua quarta corrida, onde pega um trio de amigos que estavam bem doidões e começa a acelerar o carro com tudo, deixando eles desesperados. Uma das passageiras pula pro banco da frente e começa a dar em cima do nosso motorista maluco, só que nessa hora um deles encontra uma furadeira, mas Curtis toma da sua mão e a esconde. Eles falam que estão a fim de curtir uma festa, e é aí que Curtis conta que conhece um lugar perfeito com uma vista linda, onde eles podem aproveitar a noite inteira. Até que eles chegam num ferro velho abandonado, onde Curtis liga a luz de festa, coloca uma música e abre o teto solar. Os dois que estavam no banco de trás aproveitam para subir no teto solar enquanto fazem uma live para os seus seguidores, e é quando Curtis passa com tudo sobre uma placa cortante, só que os passageiros conseguem se abaixar. Mas é aí que Curtis fecha o teto solar, prendendo os dois do lado de fora. Então de repente dois pitbulls cercam o carro e sobem no teto, devorando brutalmente os dois blogueirinhos. Ainda faltava acabar com a passageira do banco da frente, então Curtis pega sua furadeira e crava no olho da garota. Logo após isso ele vai até um lava-jato automático para tirar o sangue do carro, e ao olhar a sua live não entende por que só uma pessoa tá assistindo, mesmo depois dele ter eliminado 7 pessoas ao vivo. Então Bob comenta no chat dizendo que Curtis nunca vai viralizar, e é nesse momento que ele se cansa e decide se vingar. Dirigindo até a casa de Bob, Curtis bate na porta e pede para que ele o divulgue para os seus seguidores na esperança de viralizar. Só que na verdade Bob abre uma live e começa a zombar do Curtis, dizendo que todas aquelas mortes foram falsas, o que deixa o youtuber muito irritado, e para provar que tudo aquilo era real, ele saca uma faca e crava na barriga do garoto. Mas o que ele não esperava era que Bob tivesse uma arma, mas mesmo assim Curtis vai para cima e consegue tomar ela, dando um fim no garoto. Completamente ensopado de sangue, Curtis aproveita para tomar um banho na casa do garoto enquanto abre uma live, e é nesse momento que ele percebe que finalmente começou a viralizar. Nos comentários alguns dizem que é tudo armado, enquanto outros estão desesperados pelo Bob ter sido brutalmente atacado. Mas Curtis está tão feliz que não liga para os comentários e direciona todos os milhares de seguidores do Bob para sua live, o que aumenta ainda mais o número de pessoas assistindo. O youtuber avisa para todos ficarem até o final da live, porque nessa noite ele vai eliminar uma comediante muito famosa. Só que nessa hora seu pai manda mensagem pedindo uma carona para levar ele até o show da lendária DJ Uno. E ali Curtis vê uma chance de fazer mais uma vítima famosa. O pai coloca suas coisas no banco de trás e depois senta na frente, onde acaba encontrando uma arma no porta-luvas do carro. Então Curtis toma da sua mão e diz que aquilo é só para sua proteção. Na hora em que o garoto segurava a arma, uma viatura da polícia aparece vindo na direção do carro, mas por sorte ela passa reto. Ao chegar na balada, o garoto parte em busca da DJ Uno, que naquele momento estava em live com 20 mil espectadores. Curtis se aproxima e pergunta se ela poderia divulgar o canal dele nos seus stories, só que primeiro a DJ Uno quer que ele leve ela de carro até uma barraca de tacos, e depois disso ela divulgaria o seu canal. Ali Curtis viu a oportunidade perfeita para eliminar uma famosa na sua live, e assim viralizar de uma vez por todas. Quando chegam na barraca mexicana, ela dá o dinheiro para que Curtis fique na fila enquanto vai ficar esperando sentada no carro. Assim que o youtuber vai pra fila, a DJ passa pro banco da frente, e é nessa hora que ela encontra a arma de Curtis. Yuno começa a tirar várias fotos segurando aquela arma, enquanto mostra na live para mais de 33 mil pessoas. Com sede, ela acaba dando um golinho numa das garrafinhas d'água envenenada, e na mesma hora que Curtis entra no carro, a DJ Uno desmaia. Pensando que a garota não estava mais viva, Curtis rapidamente joga a garrafa pela janela, e é quando dois policiais aparecem para comprar tacos, e eles acabam vendo aquela cena, então se aproximam do carro para ver se a garota estava bem, mas Curtis fala que ela acabou bebendo demais. Estranhando aquilo tudo, o policial pede para que ele desça do carro para que possam fazer uma revista. Naquele momento, Curtis sabia que eles achariam a sua arma e o seu plano iria por água abaixo, só que de repente a DJ Uno acorda assustada, pega a arma e atira no policial. Enquanto ela sai correndo dali para não ser presa, Curtis entra no carro e começa a dar uma fuga de uma viatura policial, desviando de vários carros na contramão. As pessoas começaram a gravar aquela perseguição maluca, por isso Curtis tem que achar uma maneira rápida de despistar os policiais. Então ele desvia para debaixo da ponte, onde encontra várias barracas de mendigos, e é quando o youtuber resolve passar por cima delas, mas acaba capotando o carro. Do outro lado da cidade, a Jessie começa a se apresentar no seu último show de comédia, enquanto 1 milhão de pessoas estão assistindo a sua despedida pela internet, mas o que ela
ela não sabia é que na plateia teria um youtuber assassino pronto pra agir. Curtis conseguiu sobreviver ao acidente e agora pretende dar um fim na Jessie com a sua arma no meio do show. Ela começa a contar pra todos sobre a corrida que teve mais cedo e como o motorista era muito irritante ao ficar pedindo toda hora pra marcar ele nos seus stories pra que ganhe mais seguidores. Ao ser humilhado pra 1 milhão de pessoas e ver todos na plateia dando risada, Curtis vai embora e decide dar um fim na Jessie de uma maneira muito mais brutal. Por causa de todos os crimes que ele estava cometendo nas corridas, o aplicativo do Spree é suspenso até que o Curtis seja preso. Nesse momento ele é o cara mais procurado em todo o país, mas isso não o assusta e Curtis decide pedir um táxi para dar um fim no seu plano maligno. Ao entrar no carro ele se depara com um motorista de idade que tranquiliza o Curtis, avisando que ele não é o motorista maluco que está sendo procurado e que a câmera que ele tem no carro é apenas para sua proteção. Enquanto isso, a Jessie termina o seu show quebrando seu celular, porque a partir de hoje ela não vai ter mais nenhuma rede social. Ela desce até o seu camarim, onde recebe o convite de um outro comediante para eles beberem num barzinho perto dali. Como ele tava em live, ela fica sem graça e acaba aceitando. Então eles vão até o bar onde bebem demais. E vendo que aquele tava sendo o pior encontro da sua vida, Jessie pede um táxi e assim que o cara se distrai, ela sai do bar, entra no carro e vai embora. Mas o que ela não esperava era que seu motorista fosse o Curtis, que conseguiu dar um fim no velhinho e roubou seu carro para terminar o seu plano. Ele fala que gostou muito do show dela nessa noite, e é nessa hora que Jessie se toca de que é o mesmo motorista do Spree de mais cedo. Então ela pede desculpas por ter falado mal dele no seu show, mas o youtuber diz que aquelas palavras eram tudo o que ele precisava ouvir, e por isso vai levar a Jessie num lugar misterioso como agradecimento. Percebendo que estava sendo levada para um lugar muito estranho, Jessie quer descer do carro, mas Curtis pede para que ela fique calma porque vai levá-la para conhecer a casa onde ele mora. Nessa situação onde você tá presa num carro com um youtuber lunático pronto para dar um fim na sua vida, a primeira coisa que você deveria fazer era entrar na live dele para entender o que tá acontecendo e saber o real plano do Curtis. Assim você teria uma pequena vantagem sobre ele, mas só isso não seria suficiente, e por estar no banco de trás, o ideal a se fazer é tentar atacar o motorista de alguma forma para destrancar a porta e fugir dali. E é o que a Jessie faz, ela pega o carregador do seu celular, enrola na mão e assim que o Curtis se distrai, ela o enforca com toda a sua força. Só que ao bater o carro ele consegue se soltar e com apenas um soco nocauteia a Jessie, que apaga no banco de trás. Ele arrasta a garota desmaiada até um terreno baldio e voltando pro carro faz uma votação na live para decidir o que fazer com a Jessie. Nas opções tinham beijar, casar ou matar, e com quase 100% dos votos é decidido que Curtis deve acabar com a vida da Jessie. Ele pisa no acelerador para passar com tudo por cima da garota, só que nessa hora a câmera cai. Então depois de colocá-la no lugar, Curtis olha pra frente e se dá conta de que a Jessie sumiu. O youtuber sai do carro para procurá-la, mas cometeu um erro ao deixar o carro destrancado, e assim Jessie assume o volante. Ela pisa fundo no acelerador, mas Curtis consegue desviar e corre em direção à sua casa, fazendo com que Jessie entre com o carro na casa do youtuber. Nesse momento, Curtis aproveita para tentar sufocá-la no airbag, só que Jessie consegue se soltar e acerta um soco no garoto, que abre a porta e foge dali. Bom, o certo a se fazer agora seria fugir da casa e se salvar, mas a Jessie decide sair do carro para ir atrás do youtuber. E é nessa hora que ela encontra o celular de Curtis, que estava em live com mais de 55 mil pessoas assistindo. Então ela pede para que chamem a polícia. Só que do nada Jessie escuta barulhos vindo da cozinha e de repente surge o pai de Curtis querendo saber o que estava acontecendo. Ele vai para cima de Jessie, que acaba tropeçando no corpo de uma mulher no meio da sala. E é nessa hora que o pai entra em choque porque percebe que aquela era sua esposa, a mãe de Curtis. Ela foi a primeira vítima do garoto que tirou a vida da mãe logo antes de sair de casa para começar o seu plano de viralizar. Nessa hora o youtuber vai até o carro, pega sua pistola e dispara nas costas do pai, que vira implorando pro filho não fazer isso, mas sem piedade Curtis descarrega sua arma inteira no pai. Em choque, Jessie entra no carro para tentar fugir dali, mas é impedida pelos escombros, então Curtis se vira para
para atirar nela, mas as suas balas acabam, então Jesse acelera com tudo pra cima do youtuber, que é esmagado contra a parede. Ao ver que Kurtz ainda tá vivo, Jesse desce do carro e começa a bater nele com o próprio celular, até que esteja completamente morto. Ela levanta aquela cabeça sem vida e dessa maneira brutal conseguiu derrotar o youtuber assassino. Depois disso, Jesse ganhou muita fama e ficou conhecida por ser a única sobrevivente do serial killer Kurtz, ganhando até um filme sobre a sua história de vida. Enquanto isso, Kurtz continuou viralizando e sendo assunto de muitos sites na internet que queriam decifrar o que passava na mente de um jovem que fez de tudo para ganhar seguidores. Por mais macabro que seja, a morte de Kurtz fez com que ele ganhasse uma legião de seguidores que o idolatravam, e ao atingir 58 mil pessoas na sua live, Kurtz finalmente conseguiu o que queria desde o início: viralizar.